Quando eu era pequena, eu achava que eu desenhava mal, que eu era péssima em matemática e que eu não levava o menor jeito para trabalhos manuais. Mas aí eu descobri que a gente pode aprender a fazer qualquer coisa, basta querer. E que o mais importante é fazer tudo perfeito, só que perfeito do nosso jeito. E foi assim que eu me tornei uma garota prendada. Então você está aí pensando que você não leva o menor jeito para trabalhos manuais e que provavelmente nunca vai aprender a costurar a máquina, mas eu estou aqui para provar que isso está errado. Sim, simplesmente você pode aprender a costurar a máquina, é uma coisa fácil, é muito útil e é muito divertido, garanto. Porque eu vou te ensinar como é que a gente faz para colocar a linha na máquina e na bobina. A bobina é uma coisa que tem aqui dentro, um compartimento secreto, que é o que faz uma máquina de costura facilitar a vida da gente enormemente. Mas eu vou explicar isso já, porque antes eu vou explicar o que vem dentro de uma caixa de uma máquina de costura. Bem, primeiro você tem uma caixa e quando você tira de dentro da caixa sai uma máquina e sai um pedal. Esse pedal é um pedal que tem dois fios, um fio vai ser ligado, os dois fios são conectados, um deles é ligado na máquina e o outro é ligado diretamente na tomada. Vou ensinar todo esse procedimento. Você vai receber um saquinho dentro, geralmente, que vem com uma bobina extra, um outro pé, um descosturador. Muita gente não sabe, mas essa ferramenta maravilhosa é muito útil. É muito útil principalmente para descosturar aquelas etiquetas de camisa que às vezes a gente... Ai, eu odeio essa etiqueta, eu vou... Nossa, rasguei minha blusa novinha. Então, você não precisa mais rasgar sua blusa novinha, basta você passar num armarinho e comprar um negócio desse aqui, ó. E aqui eu tenho outras pecinhas que, na verdade, são são peças de reposição ou mesmo peças que você usa para outros tipos de trabalho um pouco mais avançados do que a gente agora está concentrado. Vamos nos concentrar em aprender a costurar. É isso que importa, você pode. Se eu consigo, você consegue. É o seguinte, dentro do nosso... Além do certificado de garantia, dentro da nossa máquina sempre a gente encontra também um manual de instruções. Principalmente porque é aqui que você fica sabendo, por exemplo, que esse trequinho que a gente aperta para fazer a costura andar para trás, na verdade se chama botão de inversão. Aqui do lado, onde você vê 110 volts, você vai ver a voltagem da sua máquina. Se você mora num lugar que tem voltagem 220, você tem que comprar uma máquina especial de 220 volts. E você tem o botão de on e off, que é onde você liga e desliga a sua máquina. Então esse cabo que vem junto com o seu pedal, que é o cabo de eletricidade, ele tem essa peça que vai ser ligada primeiramente aqui. E aí depois você sobra com esses dois pedaços, ou seja, uma parte é a tomada, que está aqui, e a outra parte é o seu pedal. Os dois vão lá para baixo. Tcharam! A máquina tem uma luz de assistência que é ótima para ajudar você a costurar, porque faz a gente realmente enxergar melhor. Essa luz é muito útil, na verdade toda a luz é muito útil na costura, especialmente se você já passou dos 40 anos. Bem, para começar a gente precisa de um carretel de linha e a gente precisa de uma bobina. Nesse caso vou começar com a linha branca e vou mostrar que aqui embaixo, essa parte aqui da nossa máquina, ela sai sendo somente empurrada para frente. Você destaca essa peça, que é inclusive o lugar, um esconderijo. Eu, por sorte, ganhei 2 saquinhos desse. Aqui você pode abrir também essa portinha e aqui dentro você vai encontrar essa peça. Vou olhar o nome dela no manual, porque eu chamo de trequinho onde coloca a bobina. Mas acho que não é esse o nome verdadeiro dela. O nome verdadeiro dela é... A caixa da bobina. Claro, a caixa da bobina, óbvio. Você vai pegar aqui no centro essa alça e vai puxar. Quando você puxar essa alça, toda essa parte da bobina, que é o que chama-se de caixa de bobina, vai sair. Aqui dentro a bobina plástica está encaixada. Se você separa as duas, você tem a bobina de um lado e essa caixa da bobina do outro. O que a gente vai fazer agora é encher um carretel. A minha máquina veio já com um carretelzinho cheio, mas eu vou deixar esse aqui do lado. Eu acho que na verdade isso aqui não chama de carretel, isso aqui chama de bobina mesmo. Eu é que estou chamando de carretel. Isso é carretel, isso é bobina.
É bom dar o nome certas coisas, né? Bem, quando a gente encaixa aqui essa bobina nesse pino de metal, a gente põe ela pra cá, levemente. Você não precisa fazer nenhuma força, tudo aqui é muito delicado. E vai puxar também essa, que eu vou descobrir o nome dela também, essa peça aqui. Volante? Volante, o nome dessa peça é volante. Eu sempre chamei de rodinha que faz a agulha baixar. Aqui é o lugar onde a gente coloca o carretel. Essas hastezinhas, elas são retráteis. Com delicadeza também você pode levantar ou abaixar. Para encher uma bobina, a gente coloca a linha aqui. A gente passa a linha por essa pequena... É um parafusinho que tem um dentinho aqui por onde a linha encaixa, por onde você deve circular. E simplesmente venha com a linha por aqui, circula e passa para o lado de cá. E você vai enrolar a linha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes aqui na bobina. E o que você vai fazer agora é pisar lá na máquina, lá embaixo, no pedal da máquina, para fazer essa bobina começar a girar. E quando ela começar a girar, ela vai pegar a linha que está aqui, ela vai passar por aqui e vai carregar essa bobina todinha. Eu vou apertar. Tô segurando aqui porque às vezes a gente tem que dar uma ajudinha no nosso carretel. Também pode ir pisando devagarinho, não precisa fazer muita força. Porque se você faz muita força muito rápido, aí pode ser que esse processo fique assim, um pouco embolado. O importante é a linha ficar sempre uniforme, ela ficar compactada de um jeito que, quando ela estiver lá embaixo, ela seja distribuída para cima de um jeito equilibrado. Ok. Na verdade, quando você enche o suficiente, a sua bobina para de girar e você vai perceber que ela já está cheia. E aí o que você vai fazer? Vai empurrar de novo e vai soltar. Aqui do lado da máquina, a gente tem uma laminazinha que corta todas as linhas, muito útil. Vou deixar a bobina aqui para mostrar para vocês como é que a gente vai colocar agora a bobina aqui dentro de novo da caixa da bobina. Em primeiro lugar, a gente encaixa a bobina dentro da caixa de bobina e aqui, perto de onde tem esse parafusinho, há uma pequena reentrância e é por aqui que você vai passar a linha e aí você vai acompanhando. Você entrou por essa reentrânciazinha aqui e aí você vem acompanhando por aqui e clique. Você coloca a linha nesse dentinho daqui, aqui saindo por esse buraquinho lateral da caixa da bobina. E aí vamos encaixar a bobina de novo lá. Para encaixar, você coloca ela aqui, você coloca ela no mesmo ponto em que essa haste encontra esse pequeno dente. Levanta aqui essa alcinha novamente, encaixa. E aí solta a alcinha. Ela já está lá, está presa. É assim que uma máquina funciona. Uma linha vem de baixo e outra linha vem de cima. É por isso que fica tão bem costurado. E o primeiro lugar por onde a linha passa é aqui. Passa por aqui e desce nessa primeira canaleta. Esses nomes todos que eu estou dizendo, eu não sei se são os nomes verdadeiros. Eu acho que eu estou inventando. Talvez não seja canaleta o nome verdadeiro, mas você vai passar por esse primeiro espaço aqui. E aí, você vai passar por baixo e geralmente aqui você tem um sinal que faz uma curva. E aqui o número 2, ou seja, é o segundo ponto aonde você tem que passar com a sua linha. Você vai girar o volante, claro! É volante, agora fez todo sentido para mim. Volante igual um volante de carro. Você está na direção, você está pilotando a sua máquina de costura. É óbvio que se chama volante, nunca mais vou esquecer seu nome, volante. E aí a gente passa por aqui. Em cima dessa outra alça aqui, tem uma curvinha. Você vai passar a linha por baixo, por dentro e vai apoiar nessa pequena curvinha que faz aqui embaixo. A linha vai ficar parada ali. Vai descer novamente. E aqui na lateral você vê que tem tipo um gancho, uma espécie de alça, uma outra alça. E ela tem que passar ali novamente. Então são 4 pontos. Você vai passar 1,
vai dar a volta aqui 2, vai girar o volante até encontrar a sua alça aqui em cima e vai encaixar ele 3, vai descer por essa outra abertura lateral 4, vai passar por essa alça aqui do lado e aí finalmente você vai, eu vou até cortar um pedacinho para a linha ficar melhor, entrar com a sua linha no buraco da agulha. Tcharam! Muito simples, não tão difícil, calma, não se intimide. Antes de mais nada, você precisa testar para ver se a sua máquina está funcionando mesmo. Em primeiro lugar, a gente gira o volante, não esqueço mais esse nome, nunca mais. Eu agora sou uma pilota de máquina de costura, estou sempre ao volante da minha máquina. E girando o volante, você vai descer a agulha uma vez e ela vai buscar a linha lá de baixo. Quando ela busca a linha, você vai ter as duas linhas aqui para o lado de fora. Depois que você conseguiu puxar as duas linhas para o lado de fora, dá uma paradinha e vamos pegar um pedacinho de tecido para a gente testar. Aqui na lateral da máquina sempre tem uma tabela de pontos. Essa tabela indica que se você girar um desses botões aqui, você vai colocar ele na posição da letra correspondente ao ponto que você deseja. O ponto reto de costura é o ponto A, é sempre o ponto que a gente usa mais, afinal ele é o ponto reto com agulha centralizada. Existem outras possibilidades, não só de pontos decorativos, mas também com linha dupla, agulha dupla. A única coisa que a gente vai mostrar aqui é que essa alcinha serve para abaixar e levantar o pé da máquina. Para costurar, você precisa sempre do pé da máquina abaixado. Quando você vai tirar a linha ou fazer qualquer mudança ou tirar o seu tecido depois de costurar, você precisa levantar o pé da máquina. Você tem que colocar a sua máquina num ponto aqui de 0 a 4. Essa indicação, ela vai determinar a distância do seu ponto, o tamanho dele, se ele é um ponto maior ou um ponto menor, se ele é mais justinho e apertado ou se eles são pontos maiores com uma distância maior do salto da linha no tecido antes dela entrar no tecido novamente. Então, geralmente a gente coloca aqui no 2, entre o 2 e o 3. O disco de tensão da linha fica aqui do lado, deve ficar sempre entre 3 e 4. Agora eu vou testar. Vou testar para ver se eu fiz tudo direitinho, porque se você não tiver feito alguma coisa certa, pode ter certeza, a sua máquina vai te avisar. Se a sua linha começar a sair ou embolada por baixo, pode ter certeza que você fez alguma coisa errada na passagem da linha aqui ou na bobina. Então eu vou testar agora um ponto zigue-zague e vamos ver se eu fiz tudo certo. Eu fiz tudo certo mesmo. Não falei? Você também consegue costurar. Além de ter uma ótima máquina de costura, você vai precisar de algumas ferramentas básicas para garantir o sucesso do seu projeto. Um bom par de tesouras é importante para que o tecido seja cortado corretamente. Use alfinetes de boa qualidade, que não deixem marcas ou enrugue o tecido ao costurar. Um lápis ou caneta especial para costura é útil para marcar o tamanho de casas, pregar botões e bolsos ou fazer aplicações. Uma fita métrica é ferramenta indispensável e, é claro, você vai precisar de uma tábua e ferro de passar roupas, de preferência a vapor. Acrescente tecido e linha e você estará pronto para começar.